nos acompanha em pensamento, para que nós possamos depois receber o nosso querido palestrante, José Natal, que falará sobre a palestra com o tema Pôr a candeia debaixo, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Então vamos fechar os olhos, acerenar a nossa respiração e visualizar o nosso irmão mais velho Jesus e receber dele um abraço de paz, de luz, de conforto. Agradecermos também a Deus, nosso Pai maior, a todos os nossos anjos de guarda e principalmente a legião de benfeitores que trabalham constantemente para todos os frequentadores, para todos os voluntários, para todos os palestrantes, para a grande família SEAC, a fim de que esse tempo dedicado e também aberto para o aprendizado das lições, das palestras, para que também possamos receber todo o trabalho de reforço espiritual, através da folia de terapia que acontecerá posteriormente, mas principalmente a distribuição do magnetismo positivo que nós já recebemos a adentrar essa casa. Aliás, desde que vocês saíram de casa, já estão recebendo o acompanhamento, para que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, mais equilibrados, mais motivados para tocar as demandas da semana e as demandas da nossa encarnação. Em teu nome, Jesus, pedimos permissão e damos por iniciada mais uma reunião pública de hoje. Que assim seja. Então, boa noite, Natal, seja bem-vindo. Boa noite a todos, que a paz de Jesus, a sua comunhão, a energia dessa casa possa nos abraçar mais uma vez nesta noite. Possamos assim nos desligarmos um pouco das coisas desta vida, das preocupações, de tudo que temos dentro das nossas lutas, das nossas dificuldades, e lembrarmos que nós precisamos abastecer o nosso espírito. De antemão, um feliz ano novo a todos, que nesse próximo ano possamos receber da espiritualidade muitas bênçãos, paz, realizações na nossa vida e bastante vitórias, muitas vitórias. Não esquecendo de um detalhe: se tivermos vitórias é porque nós tivemos lutas. Então não tem como ter vitória sem luta, né? E que essas vitórias sejam resultado de bastante trabalho, de bastante esforço, e que nunca venhamos desanimar. Que sempre a esperança, a fé possa estar em nossos corações. Então, um feliz ano novo a todos que estão aqui junto de nós, os que estão nos ouvindo, e possamos assim iniciar as nossas reflexões desta noite. Um recadinho de Chico Xavier para nós, a carta do ano bom. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas do novo dia. Se o ano que passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão, da luz, da alegria. Se na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Então esse é o recado
que Chico Xavier nos traz através dessa carta, para que possamos iniciar o nosso ano com bastante esperança, com bastante fé. E o nosso tema é bem propício, né? Não esconder, não pôr a candeia debaixo do alqueire, quer dizer, não esconder, né? E dentro das nossas reflexões, nós precisamos entender o quê? Que nesse início de ano, muitos estão aqui cheios de esperança, ou de uma forma geral, puxa, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Enfim, importante trazer essa alegria. Outros estão com o coração amargurado, passaram por luto, por desemprego, por dificuldades financeiras, por enfermidades gravíssimas, mas, de uma certa forma, estão virando o ano. Avançaram para o ano de 2023. O que cabe a nós refletir nesta noite, que todos esses nossos planos, todas essas nossas esperanças salutares, de alegria, de projetos a serem realizados, precisam ser acompanhados da nossa candeia. E que essa candeia esteja iluminando, essa candeia esteja com o pavio aceso, que a nossa fé ela esteja aflorada, vamos dizer assim, e que possamos refletir, ano novo, vida nova, mas o que eu preciso me melhorar para o próximo ano? O que tem dentro de mim ainda que vai dificultar eu entrar esse ano novo? Alguma mágoa? Alguma sequela que eu venho trazendo de anos e anos? Algo que vai pesar no meu espírito e que poderá tirar as minhas forças para que o 2023 possa ser um ano melhor, um ano de realizações, não só realizações materiais, não é isso que nós estamos dizendo, boas realizações, mas que essas realizações materiais, pessoais, possam servir de alegria para mim. Possam me trazer, me dar um impulso para que eu possa ter um crescimento espiritual também nesse ano. Que eu possa desenvolver mais o que? Os meus estudos dentro da doutrina espírita. Que eu possa desenvolver também mais o amor ao próximo. Que eu possa também, de uma forma, procurar aqui na casa um trabalho voluntário e ocupar um pouquinho de tempo que às vezes eu tenho ocioso, não ficar maratonando certas séries, não está errado, não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, procurar dividir esse tempo com a casa. O que eu posso fazer aqui na casa? O que eu posso fazer no albergue? O que eu posso fazer nos diversos núcleos que dão assistência? Não é? Então, tudo isso vem o quê? Vem, juntando tudo isso, vem dizer para nós o quê? Que a nossa candeia, ela tem que estar acesa. Ela precisa estar acesa. E quando Jesus fala para não guardar essa candeia debaixo do velador, ou debaixo do alqueire, ou esconder essa candeia, ele quer dizer o quê? Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Sem acanhamento, sem temor, sem medo de enfrentar as dificuldades. Por quê? Estamos vivendo um período difícil, não só no Brasil, mas de uma forma geral. Os países europeus, os países de primeiro mundo, vamos ver as dificuldades que eles estão passando. Por problema de aquecimento, problema de gás, problema de guerra. Eram países que jamais pensariam em passar a dificuldades que estão passando. Uns parentes nossos sobrinhos, vieram para cá, os parentes deles, de Dublin, salvo engano, é isso, né? E vieram aqui para Bauru desesperados, e já estão
pessoas lá perecendo com frio, não tem como aquecer as casas. Então, quem tem o poder aquisitivo vai adquirir o gás para aquecer a casa. Quem não tem vai morrer de frio. Essa é a previsão. Então, eles vieram para o Brasil. Estão aqui. Alguma vez a Europa pensaria numa situação dessa? Não. Por isso nós, irmãos, temos que estar sempre o quê? Não firmados no material. A minha vida é material. A minha vida são as minhas forças, as minhas posses. Essa é a minha estrutura. Essa é a minha vida, essa é a minha condição. Não. Eu tenho tudo isso na minha vida, as minhas condições materiais, a minha capacidade de trabalho, a minha aposentadoria, enfim. Cada um de nós tem a sua estrutura material, mas principalmente nós temos que ter o quê? A nossa estrutura espiritual. Porque as dificuldades chegam. As dificuldades chegam. E quando essas dificuldades chegam, se não vem para nós, vem por alguém. Quando fala aqui da candeia, que ela tem que estar acesa, vejamos nessa nossa reflexão. Se você acende um bico de luz numa casa, ele vai servir só para mim? Não, ele vai servir para aqueles que estão ali junto de mim. Não é assim? Todos vão usufruir dessa luz. E é isso que Jesus vem nos dizer. Eu ainda não fiz a leitura do assunto, mas eu vou fazer a leitura. Estou fazendo uma abertura para a nossa reflexão. Então, essa nossa luz, esse nosso candeeiro, essa nossa candeia, ela tem que servir para nós e para aqueles que estão à nossa volta. É frustrante, não é? Um filho chegar na nossa casa desesperado por um problema conjugal, um problema, enfim, chegar no pai e na mãe, e o pai e a mãe não ter uma estrutura psicológica, uma estrutura religiosa, um gabarito, ou uma reserva de fé, vamos dizer assim, para falar, não, meu filho, nós vamos orar, fique em paz, Deus vai dar uma saída para nós. Será que nós temos essa estrutura? Ou será que nós já vamos, como diz o ditado, partir para as cabeças? Ah, vamos lá, o pai vai resolver lá. Não. Então é isso que Jesus quer nos trazer como reflexão nesta noite. Colocar a nossa candeia num lugar bem atento, bem em destaque na nossa vida. Vamos fazer a leitura? Ninguém, pois, acende uma luzerna ou uma lanterna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim, sobre um candeeiro, para que vejam a luz. Os que entram vejam a luz. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. E chegando-se a ele os discípulos, lhe disseram, por que razão lhes fala tu por parábolas? E ele respondendo lhes disse, porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem. Mas entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis, porque o coração deste povo se faz pesado aos seus ouvidos, se fizerem tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam no coração e se convertam, e eu os sares. Essa é a leitura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, o item 1. Começamos pelo item 1. Então Jesus falava por parábolas por quê? Para que quando ele lançava suas parábolas, cada um absorvia o que ele dizia
ao seu entendimento, o seu desenvolvimento espiritual, intelectual. Então ele lançava as parábolas, porque bem claro está que Deus não faz acepção de pessoas. Então ele poderia pegar um grupinho mais inteligente e falar: vem aqui que eu vou falar uma parábola para vocês, vocês são inteligentes, vocês ficam aqui. Não, ele lançava as parábolas, né, de uma forma racional, vamos dizer assim, e cada um recebia a parábola ao seu entendimento. Uns recebiam a parábola como uma história. Oh, esse homem gosta de contar história, olha lá. Mais uma historinha ele vai contar. Os murmuradores, né? E outros recebiam as parábolas com tantos ensinamentos, com bastante cuidado, com bastante observância. E abraçavam esses ensinamentos. É o que ele diz: tendo ouvidos, ouviram. Ou uns ouviram, mas também não entendiam, porque estavam ali meramente por estar. Ou estavam ali meramente ouvindo as pregações de Jesus, esperando a hora da cura, ou a hora da distribuição dos peixes e dos pães. Então a multidão que seguia Jesus eram de variáveis sentimentos. Tinha aqueles que seguiam Jesus por curiosidade, tinha aqueles que serviam Jesus por interesse. Então, vamos lá que no final sempre tem um peixinho com um pãozinho para nós comer, que é a multiplicação dos pães. Outros seguiam Jesus esperando a cura. Outros seguiam Jesus como eram aqueles que eram mandados pelos escribas e fariseus para pegar Jesus em alguma palavra contrária para poder prendê-lo. Enfim, a multidão, cada um tinha seu sentimento. E Jesus lançava a parábola a todos, para que todos pudessem ouvir. E cada um absorvia segundo o seu entendimento. Porém, o que quer dizer Jesus aqui? Que dentro dessas parábolas, dentro desses ensinamentos, ao cair no nosso entendimento, né, e nós estamos aqui na casa espírita, absorvendo o que está sendo falado, cada um dentro do seu processo de entendimento, dentro da sua necessidade. Isso vai se tornando uma energia interior que vai acender no nosso interior a nossa chama da fé, que vai aquecer e vai trazer a luz na nossa candeia. Estamos entendendo assim? Então, isso vai nos desenvolver o quê? A capacidade de enfrentarmos as dificuldades da vida. Por quê? Porque quando nós estamos numa prova, parece que tudo escurece. Puxa, eu estou numa... Parece que de repente vem uma notícia de uma enfermidade, algo que vem na nossa vida, dá a impressão que tudo escureceu. Apagou a luz da nossa capacidade, da nossa inteligência. E nós olhamos diante da prova e falamos assim: eu não sou nada diante dessa prova. Eu não sou nada. Então é aí, irmãos, que nós temos que combater o nosso orgulho. É aí que nós temos que combater a nossa arrogância. Porque quanto maior o nosso orgulho e a nossa arrogância, nos distanciamos de Jesus, da humildade colocada por Jesus, e quando vem um turbilhão desse na nossa vida, nós não temos aonde nos agarrar. Nós não temos aonde segurar, não é? Então, quando vem esse choque, essa escuridão na nossa vida, nós olhamos para o nosso interior e falamos assim: não, eu tenho fé. Eu tenho uma gotinha de esperança na minha candeia. E o mais importante, irmãos, que em qualquer processo de escuridão, qualquer chaminha que você acende, né, por mínima que seja, você vai lá, apagou a luz aqui, deu uma tempestade e apaga a luz em casa. E vira aquela gritaria: onde está a vela? Onde está a lanterna? E vira aquele, né? Por menor que seja a chama, o que acontece? Ela satisfaz naquele momento, não é? Ela nos socorre, ela nos dá condição de caminhar, de procurar mais alguma coisa, não é assim? Assim também é a nossa chama interna.
Por menor que seja a nossa chama, alguém está aqui na casa espírita e fala assim, vixe, mas eu sou tão fraquinho, eu não participo de nada, eu sento aqui, eu ouço as palestras. Não importa, não importa. A qualidade da chama é o que é importante. Às vezes é uma chama pequenininha, mas ela tem qualidade. Como é que nós vamos refletir sobre isso aí? Quando se fala em candeia na época de Jesus, qual que era o combustível? É o azeite. É o azeite, tirado das oliveiras. Era o combustível que mantinha isso aqui aceso. Não tinha querosene, não tinha. Então, esse azeite era o que mantinha as chamas acesas. E qual é o azeite que nos dá a condição de manter a nossa candeia acesa? É a estrutura que é formada na nossa vida, através das provas, através das dificuldades, através da nossa perseverança diante das nossas lutas, que vai formando em nós o azeite da fé. É isso que mantém nossa chama acesa. Né? E se esse azeite for puro, a chama ela está ali, bonitinha. Né? Se houver qualquer resquício de impureza nesse azeite, o que acontece? Ela fica crepitando. Então é onde nós vacilamos na nossa fé, é onde nós crepitamos diante das nossas dificuldades. Se eu for falar aqui em lamparina, muitos vão dar risada, né? A moçada nova vai dar risada, né, meu amigo? Eu ia no sítio do meu avô, chegava lá, quando a minha mãe falava assim, vamos lá na casa do vô, bem, eu falava, meu Deus do céu. Chegava lá, aquela lamparina desse tamanho no meio com querosene, aquilo tinha um cheiro terrível, aquilo tinha um cheiro terrível, eu estou olhando para ele, que ele é mais ou menos da nossa época, somos bons amigos, aquilo tinha um cheiro terrível, fazia aquela fumaça preta, e se a gente ficava ali em volta da lamparina, né, matando o saudade do vô, no outro dia de manhã você acordava, olhava no espelho, o nariz estava tudo preto, aquilo fumaciava, e um cheiro de querosene terrível. O que eu quero dizer com isso aí? Tem determinados combustíveis, gerados para produzir determinado tipo de luz, que são nocivos. Pessoas que se acham muito dominadoras, pessoas que se acham conselheiras, pessoas que se acham sábias. E esse tipo de combustível contamina, fere, cheira mal. Bicho, aquele cara lá é arrogante, ele acha que ele sabe tudo. Então, às vezes, a pessoa, em vez de dar uma palavra de consolo, de trazer uma luz na vida de quem já está sofrendo, ele acaba de judiar. Ele acaba de colocar a pessoa, mas também, você está nessa situação, olha a sua vida, o que você faz? Você não faz nada que presta. Aí a pessoa já fala, meu Deus do céu, estou perdido mesmo. Não é mais ou menos assim a situação? Então, muitos de nós, quando está numa dificuldade, contam o nosso problema para esse, para aquele, para a irmã, para o tio, para o primo, e vai contando, né? E o que acontece? Resolve? Não. Agora, se nós temos uma chama de fé, se a nossa candeia está acesinha, né, em condições, eu chego no quarto, fecho a porta e falo assim, meu Deus, Jesus, irmão mais velho, olha a minha situação. E desabafa, gente, desabafa. Vocês acham que Jesus, ele está lá no alto superior e nós estamos aqui sozinhos? Não. Que não seja Jesus em espírito propriamente dito, mas os nossos, os mensageiros de Jesus estão à nossa volta, nos ouvindo, acolhendo, não é? E esse nosso lamor, essa nossa dificuldade, esse nosso grito de socorro, vai chegar na presença de Deus, através do quê? Através dessa chama, né? E quando fala em não esconder a candeia, é porque durante as minhas provas, durante as minhas dificuldades, eu vou fazer o quê? Eu vou expor a minha fé.
Eu não vou entrar num processo de derrota. Chegar ao extremo de pensar num suicídio. Não, não. Por que uma pessoa chega num extremo desse? Porque a candeia está lá, só que está vazia. Ela não tem uma chama de esperança. Quando se fala em chama, é de fé, é de esperança, é de cuidado. Estamos criticando uma pessoa que chega nesse extremo? Não. Estamos dizendo o quê? O quanto nós precisamos despertar nesse ano novo. Buscar condições da nossa vasilha estar tão repleta de azeite, de fé, de luz, que possamos distribuir para aqueles que estão à nossa volta. O que acontece com uma pessoa que quando tem alguém se afogando, ele pula para socorrer e não tiver a técnica de socorro? O que acontece? Afoga os dois, né? Os dois vão ficar afogados. É isso que nós estamos dizendo. Nós temos que ter a técnica de socorrer as pessoas. E como é que eu consigo isso? Nos preparando, tendo condições. Através do quê? De fanatismo? De processos dogmáticos, práticas dogmáticas? Não. É na prática do bem. E tudo que eu preciso adquirir para o meu crescimento espiritual, para a minha candeia estar saudável, cheia de luz, é através do quê? Da humildade. É através da resignação. São coisas que eu preciso entender, porque eu não consigo acessar Jesus através do meu orgulho ou da minha arrogância. Eu estou aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso na casa espírita, eu faço caridade, eu dou cesta básica, e a situação é a seguinte, eu preciso resolver um assunto. Não é assim não, espera aí. Não. Senhor, está aqui o teu filho, dá-me força. O salão tem bastante jovens, né? Talvez isso soe com algo estranho para vocês. Eu sou tão jovem, será que eu vou passar por tudo isso? Vai. Hoje você é jovem, está aqui na casa espírita, virão as dificuldades, virão os filhos, né? Virão as escolhas na vida, que muitas das vezes as escolhas, naquele momento parece que aquela escolha foi correta, passado um tempo você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que eu fiz? E agora? Como é que eu vou sair disso? Não é? E por que acontece isso na nossa vida? A gente busca escolhas erradas, através da nossa maturidade. Quando nós tínhamos aí 25, 20, 18, 20 anos, 25, né? A gente praticou, fez certas coisas, certas escolhas na vida, que hoje com 60 você fala assim, bicho, né? E nós pais, o que nós fazemos? A gente é louco para aconselhar os filhos, né? Vem cá, não faz isso. Mas cada jovem, né? Ainda mais em pleno século XXI que nós estamos, 2023, essa moçada é dona do nariz, isso aí não tenha dúvida nenhuma. Eles estão na internet, eles estão, né, ligados aí, né, buscando aí as suas informações. Aí ele olha para o pai e fala assim, pai, você está por fora. Eu estou, né? Mas o que é isso aí? É o pai com toda a sua candeia, querendo dar o filho à luz, querendo evitar que o filho passe por dificuldades. Mas se não houver as dificuldades para o filho enfrentar, ele não vai crescer, ele não vai ganhar maturidade. O que acontece com certas famílias? O filhinho está lá em casa, 40 anos, está lá acordando 11 horas da manhã, bermudão, né? Não sabe nem quanto custa um pacote de arroz. Está acontecendo muito isso aí.
Na verdade, é um processo social que tem ocorrendo nos nossos dias. É isso? Está acontecendo. E esses filhinhos de 40 e poucos anos que estão aí, são pessoas vazias. São pessoas que você não consegue conversar com eles alguma coisa, em que você... Porque quando você conversa com uma pessoa, qual é o prazer da conversa? Saudável, tá? Qual é o prazer da conversa? É o intercâmbio de experiências. Você conversa com uma pessoa, aqui entra o assunto da candeia. E aquela pessoa conversa com você e transmite para você experiências, explicações, esclarecimentos, conselhos, né? Que aquilo te agrega. Aquilo te agrega. Mas quando a pessoa é fútil, meu Deus do céu, não tem assunto. Né? Ou é o... como é que fala lá? Ou é o Facebook lá, ou é não sei o quê. E, sabe, uns assuntos totalmente fora, não que seja errado, é inapropriado para aquela idade, né? A minha menina está aqui, 14 anos, ela está lá nas coisinhas dela lá, e eu nem ouso discutir com ela, né? Aí de vez em quando eu chamo ela e falo, vem cá, esses dias nós fizemos uma pergunta para ela, o que é tal coisa da história do Brasil? Ai pai, eu não sei, vai lá no Google. No meu tempo eu não tinha Google, né? No nosso tempo era... Vai ser até uma vergonha eu falar isso aqui. É um tal de trópico, né? E quem podia tinha a Barça, não é isso? Tinha a Barça. Quem era chique tinha a Barça. Lá você... Tinha nada de Google. Hoje você pensou, você abre o Google, já está na mão. O que é isso aí? Tecnologia, é progresso. E nós precisamos o quê? Natal, mas o que tem a ver a candeia com tudo isso aqui? Tem a ver... que aonde vai ser colocado o azeite, aonde esse pavio vai estar aceso, essa lamparina ela tem que ter uma estrutura. E qual que é a estrutura dessa lamparina? A estrutura intelectual. A capacidade do trabalho, a condição de ser humano, de amar, de reconhecer o próximo. Essa lamparina, essa vasilha, ela tem que ter uma estrutura. Está ficando claro, gente? Aí vem a espiritualidade com o seu amor, com a sua misericórdia, diante do nosso esforço, dentro da nossa capacidade de humildade, colocando o azeite ali, para que possamos brilhar. Isso vai ficar escondido? Não, não. Hoje ser honesto é uma vergonha. Ser honesto, você enfrenta dificuldades. Enfrenta. Vocês querem ver? Eu trouxe aqui alguns pontos para a nossa reflexão. O Evangelho, vamos achar aqui, lá. O Evangelho, a absorção do Evangelho tem 4 estágios. Primeiro estágio, é aquela pessoa que sabe que tem Jesus, né? Sabe que tem alguma coisa de Evangelho, mas bem lá longe assim, né? É aquela pessoa que não está nem por nada com a parte espiritual. É aquele ganancioso, trapaceiro, né? É aquele que vive no material, sempre buscando só o que é material, aquele que dá as costas para a espiritualidade, é aquela pessoa que na verdade é uma casca feita sem sentimento nenhum. Não tem amor na família, não tem amor nos filhos, não tem amor no pai, não tem amor na mãe, infelizmente cheio de ódio, cheio de rancor, e são pessoas que odeiam o bem. Vocês já passaram por isso? Vocês já passaram? Mas você quer dar uma de boazinha? São pessoas que olham para a gente assim e falam, esse espírito aí, eles odeiam quem fala quem mostra a sua candeia acesa na prática do bem. Eles odeiam o bem. O negócio deles é bagunçar a coisa. Se é no trabalho, arrumando confusão. Se é com o vizinho, coloca aquele som para deixar o vizinho lá idoso, quase louco. Enfim, só confusão. Esse é o que, né? O Evangelho está lá. Conhece, mas está bem longe do Evangelho.
Aí vem o segundo estágio, né? Vamos lá. Aí vem o segundo estágio. Ele já começa a conhecer o Evangelho, né? Ele já tem alguma coisa do Evangelho. Só que nesse processar do Evangelho, ele coloca a prática desse Evangelho num culto exterior, né? No culto exterior. Então, tem religião, conhece o Evangelho através de uma religião. Só que a conveniência lhe traz o quê? Os processos de rituais. Ritualista, né? Então sempre tem uma festa lá, uma prática dogmática, cada época é um movimento que tem lá, e vai participando, e vamos lá, e é Santa Ceia, é isso, é aquilo, e vamos participando. Não estamos criticando o processo de cada religião. Estamos criticando aqueles que olham a religião através dessa ótica, né, exterior. Muito bem. E ele fica nessa prática aí. Bom, eu fui lá domingo, na minha igreja, bati o cartão, tá ótimo, já tá ótimo. E aí? Qual que foi o sermão lá do padre? Hã? Como é que é? E aí? O que ele agregou? Qual é o azeite que ele está levando para casa? Ele nem lembra o que foi falado. Aí critica critica o palestrante, né? Vamos colocar na nossa situação. Critica o palestrante, porque tem espírita que gosta de ritual também. Evangelho no lar, eu faço evangelho no lar. Toda semana ele faz evangelho no lar. Bate o cartão bonitinho. Só que a essência desse evangelho no lar, ele não busca. Cumprir uma obrigação. Prestem bem atenção. Cumprir uma obrigação é uma coisa. Agora, buscar a essência. Pessoal, vamos parar aqui um minutinho aqui, vamos fazer nosso evangelho. Olhar para o filho com ternura, olhar para a filha, a esposa olhar para o esposo, se reúne naquele momento, que aquele momento se torne um momento de carinho, de amor, de respeito. Se houve alguma rusga, naquele momento se dissipa, não é? Para poder continuar a semana com a família. Tem um caso que o pessoal conta aqui, foram fazer o evangelho no lar, o casal, né? O casal com os filhos. Aí, o esposo irredutível, né? Aí, um belo dia ele aceita fazer o evangelho, fala, vamos fazer o evangelho. Aí ele senta lá, né? Já meio, como dizer, já meio arisco, né? Fala, vamos ver o que vai vir aí, né? Aí ele escolhe uma leitura, a esposa lê, a esposa vira para ele e fala assim, tá vendo? Isso é para você. Eu não falo que você é desse jeito. O que aconteceu? Nunca mais esse homem voltou a fazer evangelho. Vocês estão entendendo, gente? A essência da nossa doutrina, a essência dessa candeia acesa, dessa qualidade dessa candeia, chama-se amor, compreensão, tolerância, indulgência. É isso que nós precisamos levar como espíritas. É isso que nós precisamos refletir nesta noite, entender o quê? Que a nossa candeia, ela tem que sair do algueire. O que é esse algueire? São barreiras do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa presunção. Eu sou, né? Aí o esposo está passando por uma dificuldade, né? Por uma embriaguez, alguma coisa que ele já começa a desprezar. É difícil ter um processo de embriaguez em casa, de vício? Não vamos julgar de forma nenhuma. É muito difícil. Muito difícil. Agora, se nós formos tratar esse processo com desamor, né, como diz, jogar a pessoa na rua, como é que fica isso aí? Qual é o processo dessa candeia? Ela está embaixo do algueire. Ela está embaixo do meu egoísmo, da minha falta de amor, da minha falta de caridade. Mas é duro tolerar isso aí. Quem falou que é fácil? E agora, vamos entrar um pouco na teoria lá dos evangélicos.
E se eu jejuar um pouco? Mas como assim? Vou deixar de comer? Não. Eu vou me abster de certos pensamentos, de certas práticas que eu tenho, né? Que magoam as pessoas, o que magoa essa pessoa que nós estamos falando. Vou jejuar, vou segurar um pouco minha boca, né? As minhas alfinetadas, e vou passar a orar mais por essa pessoa. Vou passar a orar mais. Vou pedir misericórdia, porque uma chama dessa acesa de forma viva, porque o que acontece com a chama de uma candeia? Além da luz, ela dá o quê? Calor, tá certo? É uma chaminha pequena, mas em volta dela ali, ela aquece. Então essa chama nossa, além de produzir luz, ela aquece. E se nós desenvolvemos essa nossa capacidade de compreensão, de amor, de tolerância, vai aquecer aquele coração que de repente ele se desperta para a mudança na sua vida, parar um pouco desse vício. Acontece isso? Mas isso é um milagre. Não, gente, não é milagre. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor nos traz condição de estarmos sempre o quê? Abraçando, acolhendo, amando aqueles que nos rodeiam. Tá? Vamos lá para o próximo aqui. Vamos lá. Terceiro, sinto o Evangelho. Eu sinto o Evangelho. Conheço o Evangelho e sinto o Evangelho. Né? Busco a prática, mas ainda de uma forma materialista. Como assim? Eu vou praticar minha religião, né? Porque eu quero ser abençoado por Deus. Porque falam lá na minha religião que o homem abençoado por Deus, ele tem bastante casa, bastante carro, tem bastante dinheiro. Esse é o homem abençoado por Deus. E ele vai nessa mentalidade. Então ele ouve o Evangelho, ele escuta a pregação que é dada, tudo. Mas o principal para ele, o que é? É o progresso material. Né? É o progresso material. Porque lá na época dos judeus, dos fariseus, dos escribas, lá atrás, qual que era a definição de um homem abençoado por Deus? Tanto é que está na parábola de Jó, né? Que Jó era rico, possuía muitos bens, e de repente ele perdeu tudo por um problema na sua vida. Jó perdeu tudo. Não sei se todos conhecem essa parte. Mas, e qual que era a definição? Do homem próspero, do homem... Infelizmente ainda existe essa mentalidade. Eu vou usar o Evangelho para o meu crescimento. Né? Deus vai me abençoar. Tá bom, vamos lá. O quarto, o devoto. Apenas devoto. Tem uma devoção... Nossa, é uma coisa assim, né? E como é que exterioriza essa devoção? Como que exterioriza essa devoção? Devoto, conhece o Evangelho, sente o Evangelho e tem devoção. Aí alguém bate no portão. Ô dona, tem aí um pouquinho de comida? Pô, não enche o saco, qual o horário que você vem me perturbar? E aí? Olha que situação, pessoa com fome, né? Nem se preocupou em ir lá ver se tem ou não tem, mas já escurraça com a pessoa. Ou mesmo que dê alguma coisa, mas de novo você perturbando aqui, aí vai lá, cata umas coisinhas e entrega para a pessoa. Mas primeiro chateou a pessoa. Olha que situação, a pessoa com fome. Mas não trabalha, bebe, é isso e aquilo. Não cabe a nós julgarmos. A essência da caridade está nisso. Está com fome? Eu vou juntar umas coisinhas aqui, espera um pouquinho aí. Eu vou ver o que eu tenho. Que seja um pão. Um pão com margarina, um copinho de leite. Está aqui, é o que eu tenho agora. Não é o copo com leite, não é o banquete que você vai oferecer, mas é o sentimento que está indo com esse alimento.
É a energia positiva de amor que você está dando para aquela pessoa. O que vai sustentar ele não é só o material, o pão, a marmita ou a comida. É o amor que você está depositando naquele espírito tão aflito, tão machucado. Está dando para entender, gente? Aonde vai a nossa candeia? A extensão do que nós estamos refletindo nesta noite. Vamos continuar. Aí o que nós precisamos entender, que Kardec, ele é bem enfático nas suas questões com relação ao Livro dos Espíritos, com relação àquilo que ele nos trouxe como ensinamento através do Pentateuco. E uma parte dessas narrativas, ele fala a respeito do homem de bem. Vocês conhecem a parte do homem de bem? Pratica toda a justiça, amor, perdoa, enfim. Todos os aplicativos do homem de bem. Em nenhum ponto ali fala que o homem de bem é de tal religião. Não. Fala a respeito da qualidade do homem de bem. O homem de bem está dentro da casa espírita, o homem de bem está em qualquer doutrina, enfim, de qualquer religião está o homem de bem. O homem que se apoia no quê? Em fazer o bem ao próximo. E que ele usa a sua religião como, na verdade, combustível para manter a sua energia, a sua chama acesa. Só que esse combustível, prestemos bem atenção, embora não seja naquele momento de quem fez o sermão, de quem deu a palestra aqui em cima, ou de quem fez a pregação, não seja algo assim que seja da minha simpatia, vamos dizer assim, ou não seja o assunto que eu estava esperando, mas eu vou levar isso racionalmente no meu interior e vou transformar aquilo em alimento. Vou pegar as partes boas. Isso vai se tornar um combustível. Ok, pessoal? O que nós precisamos refletir sempre, irmãos, que a base da nossa vida é o amor e a compreensão. É aquilo que nós colocamos para procurarmos sempre estarmos de pé na presença de Deus, preparados para as dificuldades. Uma das coisas que nós precisamos refletir nesta noite, para que a nossa chama, a nossa lamparina, não venha a ser como aquilo que eu disse, né? A lamparina do tempo do meu avô, que protege o nariz, é o perdão. É o perdão. Muitos vêm arrastando sentimentos por anos. Por anos. E acaba escondendo esse sentimento. Esse sentimento acaba fazendo parte da vida da pessoa. E fazendo parte da vida da pessoa, esse sentimento se torna natural. Né? É como um carocinho que nasce aqui numa pessoa, ele fica ali, né? Ele palpa o caroço e vai deixando o carocinho lá, o carocinho vai crescendo. Ah, mas não está doendo, deixa aí. Assim também é a falta de perdão. Né? E o caroço vai crescendo. Pessoal, estamos entrando em 2023. Todos nós estamos ouvindo, que nós estamos caminhando para um planeta de regeneração. Não é? Expiação e prova para regeneração. Tá? Então, nós vamos pensar assim, que de repente, nós vamos acordar e o planeta já é de regeneração. Opa, planeta de regeneração. Não. Da onde vem essa transformação? Vem lá do alto? Deus vai dar um sopro na terra, vai transformar a terra? Não. Essa transformação vem de cada um de nós. Muitos aqui no nosso meio, aqui em casa, ou dentro do Espiritismo, ou em outras doutrinas, já estão no processo de regeneração. Já estão buscando a transformação interior.
Está ficando claro isso, gente? É essa candeia que está aí acesa, né? Buscando iluminar. Passamos perseguições, muitas perseguições. É impressionante o que a gente passa de dificuldade por querer estabelecer o bem na nossa vida. E não adianta nós pensarmos ou assimilarmos a filosofia de que 500 mentiras se tornam uma verdade. Não, mentira é mentira, gente. Mentira é mentira. 500 mentiras pode se tornar verdade para alguém, mas para eu, que tenho a luz, que eu tenho minha candeia acesa, continua sendo mentira. É aí que entra aquela parte em que Jesus coloca assim, que traria a espada, né? Pai contra filho, nora contra sogra, né? Aí fala, mas Jesus com espada? Né? Inclusive está no Evangelho em moral estranha, né? É uma em que Kardec coloca como estranha moral na sua narrativa. Qual que é essa espada? É a espada da verdade. É a espada do amor, é a espada da luz. Então nós não podemos se embolar com a sociedade, com as coisas que estão acontecendo e perdermos a nossa luz. Brilhe a vossa luz, brilhe. Mas nessa reflexão você está dizendo o quê? Que nós temos que ficar discutindo de forma nenhuma. Combater, discutir com as pessoas, de forma nenhuma. Se alguma coisa não está bem, está te desagradando como espírita, que você já conhece a verdade, afasta. Afasta. Não precisa discutir. Não adianta, é como Jesus falava por parábola. Jesus ficava batendo na cabeça do povo, você vai entender? Não, soltava a parábola, afasta. Sabe por quê? Na hora da verdade aparecer na vida de cada um, ela vai aparecer. A hora que essa pessoa estiver espremido numa situação, ela vai lembrar de quem? Daquele que tem luz. Vocês já passaram por isso? Fulana, vem cá, pede a vibração lá no centro, eu tô numa dificuldade. Uma pessoa que você nem imagina que ia pedir isso para você. Mas pede, gente. É aí que a nossa candeia tem que estar firme. Tá bom assim, gente? Vamos finalizar aqui então, com o livro Vinha de Luz, né? Uma pequena mensagem para nós. Dá um tempinho aqui. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama os despojos, o homem busca emoções, mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento, pessimistas que se enclausulam em nuvens negras, atendendo ao propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretende construir, senão a piedade alheia sobre a qual se compraz, a autopiedade. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria que se traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra da tristeza, de insulamento de prazer barato, de revolta, de conflito, de cálculos de aflições e de mentiras. O discípulo de Jesus, porém,
Aquele homem que já entediou das substâncias deterioradas das experiências transitórias, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre Jesus. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sublina. Traduz simplesmente um esforço para que nos ingeremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão da imortalidade. Não é exortação, nem profecia, é apenas um convite. Convite ao trabalho santificante, planificado ao código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplandece consumindo a energia que a usina lhe oferece, ofereçamos a instrumentalidade da nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe a vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos a cada dia a necessidade de brilhar a nossa luz. Que Jesus nos abençoe. Que gostoso, que honra, né? De nós podermos ter esse presente com José Natal, no momento em que nós abrimos a primeira página desse livro branco que é 2023. Nos esclarecendo, nos reiterando o convite para que abraçamos um trabalho no bem, né? Para que nós, se ainda não estamos, mas que nós possamos matricularmos nessa academia do bem, que é se voluntariar, se dedicar um pouquinho à economia espiritual, nessa academia onde nós podemos reforçar as nossas musculaturas de paciência, de benevolência, de boa vontade, de acolhimento, de perdão, de doação, e também de perdermos alguns quilos, né, de vaidade, de orgulho, de julgamentos. Então, José Natal, em nome da grande família SEAC, a nossa eterna gratidão por ter disponibilizado do seu tempo, do seu estudo, da sua oratória, para nos presentear todos aqueles que estamos aqui no auditório Richard Simonetti, também a todos que nos acompanham pela rádio e TV SEAC e também pela FM 87 ao vivo. Então receba de todos nós o carinho, as boas vibrações e a nossa gratidão eterna. Então, dando encerramento à nossa atividade, aproveitamos para reiterar o convite também, não só para que vocês possam fazer parte da grande família de benfeitores, de voluntários, mas também de convidar aqueles, como disse o José Natal, que nesse período do ano não tem muito o que comemorar, né? Ao contrário, que às vezes está desmotivado, está desempregado, está ainda passando por um luto de um filho, de um ente querido, ou passando por uma doença, né, no diagnóstico. Então vocês possam receber, além do nosso abraço, além da palavra calorosa do Natal, mas também que a nossa casa está totalmente aberta a cada um de vocês, para poder fazer a visita, fazer uma entrevista, para receber o acolhimento fraterno, para que vocês possam se fortalecer, se reenergizar, encontrar o apoio, a força, a coragem, a perseverança e a fé, como José Natal contou, que nenhum de nós, estamos sozinhos nesse estágio aqui na Terra. Todos nós contamos com os nossos anjos de guarda,
com os guardiões, que nós saibamos fazer o uso do Wi-Fi espiritual, que nós conectemos através da oração, do pedido de ajuda, do pedido de socorro. Então, a nossa casa está aberta para cada um de vocês, né? Vocês possam contar com cada um de nós, para que vocês possam se fortalecer e nós tocarmos junto nesse educandário, nessa grande universidade que é a Terra, nos apoiando, nos auxiliando, exercitando, como disse o José Natal, a caridade plena, né? No dia a dia, em casa, daquele que nos busca. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu peço, por gentileza, que nos acompanhe em pensamento. Jesus querido, que gostoso podermos beber dos teus ensinamentos tão sábios, tão pertinentes e tão urgentes nesse período em que todos nós passamos. Todos somos frágeis em alguma coisa, mas a certeza, Jesus, de que Tu estás sempre presente através de uma palavra, através de um incentivo, através de um socorro. Que gostoso, Jesus, podermos ter acesso à doutrina espírita, aos Teus ensinamentos, nesse binóculo que aclara os nossos entendimentos, que todo sofrimento que passamos é uma oportunidade para a gente reavaliar direções, para a gente curar de um mal bem maior, a fim de que nós possamos retornar à pátria espiritual melhores do que chegamos. Então você que nos acompanha pela Rádio TVCA, que você que está aqui presente, sinta-se fortalecido na certeza de que você recebe os bons fluidos, as boas energias para tocar as suas demandas de crescimento e aprendizado. Em Teu nome, Jesus, em nome de todos os benfeitores dessa instituição, queremos encerrar a nossa reunião pública de hoje, a primeira desse ano em branco, de uma forma de gratidão, a fim de que nós possamos escrever a nossa história nesse ano da melhor maneira possível. Que todos os nossos passistas, que o nosso querido José Natal e que todos nós, ao vivo, aqui presente, possamos retornar aos nossos lares melhores do que chegamos. Em Teu nome, Jesus, damos por encerrada a nossa reunião pública de hoje. Que assim seja.